Enquanto não for feitas as alterações constitucionais que se exigem de vocês, a própria emenda constitucional traz que vocês aplicam as disposições anteriores. Então, vocês continuam aplicando a súmula vinculante 33, né, que determina aplicar o artigo 57 e 58 da Lei 8.213, mas vocês não têm norma, porque a gente não tem norma regulamentadora hoje, do servidor com deficiência, por exemplo. Eles necessitam impetrar mandado de junção. Então, vão ter que fazer ainda enquanto vocês não regulamentarem essa matéria, mas agora vai estar mais perto de vocês e com decisões por todo o país. Antes, você conseguia centralizar isso no próprio Supremo Tribunal Federal, né? Para o ocupante do cargo de professor, que comprovar o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, eles terão a idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades do servidor comum, né? Então, você vai ter redução de 5 anos na idade do professor. Isso já é um termo constitucional que, quando você for estabelecer a sua legislação, você vai ter que dar essa redução ao professor, tá? E ainda há uma previsão dos professores, a situação que cabe à lei complementar do ente federativo disciplinar o que é considerado a atividade de magistério, né? O que é o exercício das funções de magistério. Então, cada lei complementar vai estabelecer isso. E a grande discussão que se tinha. Um professor que não está na escola, ele está trabalhando lá na coordenação de ensino do município, mas ele exerce uma atividade pedagógica. Ele tem direito à aposentadoria especial ou não? A gente, digamos assim, até o dia 12 de novembro, a gente sempre defendeu que não tinha direito, porque ele estava fora do exercício da sua atividade ali da escola, né, mesmo sendo professor, e que ele não poderia contar esse tempo como atividade especial. Agora, a lei complementar do município pode estabelecer que isso seria um exemplo, né? Mas veja que a discussão que se tinha antes, e a que reforçou, que é a questão do ocupante do cargo de professor. Há alguns municípios, alguns estados, que fazem concurso para o cargo de diretor de escola, né? E aí esses diretores de escolas brigavam muito para ter direito à aposentadoria especial. E a gente sempre defendeu que não cabe. E agora a Constituição continua reforçando que não cabe. É somente o ocupante do cargo de professor. Se ele é professor e exerce a atividade de diretor, de direção e coordenação pedagógica, na escola, ele tem direito a contar esse tempo como atividade especial. Mas, se ele não é titular de cargo de professor, a própria Constituição agora traz essa vedação. Então, quando vocês forem regulamentar, tem que estabelecer também essa vedação expressa ali, que é ocupante do cargo de professor. Ok? As aposentadorias não serão inferiores a salário mínimo, então, aquilo que a gente já comentou, e nem superiores ao teto do regime geral. A questão de ser superior ao teto do regime geral é aquilo que foi falado com vocês. Ele exige a implementação da Previdência Complementar, e ela passa agora a ser obrigatória a todos os entes, né? Pessoal que está ali atrás em pé, se quiser, tem lugar aqui na frente, ó. Tem bastante lugar aqui para vocês ficarem mais à vontade, tá? Então, passa a ser agora obrigatória a observância do teto do regime geral, mas isso vai ser somente após a implementação do regime de previdência complementar, tá? Regra de cálculo dos proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Veja, uma lei ordinária pode disciplinar essa regra de cálculo do que se tem. Não tem exigência de lei complementar o que se tem. Questão de reajustamento de benefícios. Havia uma grande discussão que a PEC 6 tirava o termo lá para manter o valor real dos benefícios, né? Então, durante a tramitação da Câmara dos Deputados, houve essa discussão sobre essa questão do valor real, de manter a inflação. A ideia inicial era, vou poder criar uma cesta de benefícios que substitua. Mas foi mantido, então, o parágrafo 8º e o parágrafo 17. Tá? Então, a Constituição exige ainda a manutenção do valor real do benefício, então, você tem a previsão ali, e o reajustamento, hoje, aquela previsão que a gente tem na 10887. O artigo lá 15 ele vale para a União, exclusivamente, aplica o mesmo índice do regime geral, e cada município, cada estado, estabelece a sua regra de reajuste, né? Também vocês vão continuar estabelecendo isso na legislação. E também a atualização das remunerações para considerar na média, ali que está no parágrafo 17. Okay? Pensão por morte. A regra de pensão por morte, então, que era algo constitucional, você tinha ali até a regra de cálculo de como se calculava essa pensão, né, agora passa a ser estabelecida nos termos de lei do ente federativo. Então, a sua lei vai definir como que vai se dar a regra de cálculo dos benefícios de pensão, do benefício de pensão por morte. Tá?
A Constituição só tem duas exigências quando você for regulamentar. São duas exigências que se tem aqui. Primeiro, você deve observar o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, que é o quê? O salário mínimo, sendo o mínimo de um salário mínimo, quando se tratar de única fonte de renda formal do dependente. Né? O que acontece isso? Né? O desenho da União, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu vou antecipar um pouco para vocês entenderem mais. A regra de pensão por morte da União é 50% da cota familiar mais 10% por dependente. Então, você tem, no mínimo, 60% ali da média do valor de contribuição que se tinha. Né? Então, ele tem 60% com um dependente, 70% com dois, e etc. Há cálculos, e inclusive regime geral, por exemplo, se faz muito isso, no regime próprio a gente tem mesmo, há cálculos que dá menos que um salário mínimo. Né? Então, quando você faz a média daquela pessoa, a média dela dá menos salário mínimo. Até a edição da emenda 103, você tinha a previsão de que ninguém recebia menos que salário mínimo. Então, fiz a média, deu R$600 a média dele. Eu sempre paguei salário mínimo, mesmo de pensão por morte. Né? Com a emenda 103, agora não. Ele fala, olha, você vai observar o disposto no 201 quando se tratar da única renda formal do dependente. E aí, a grande dificuldade é, a sua lei vai ter que definir o que é esta renda formal, né, do dependente. E a grande dificuldade é também cruzar essas informações. Então, quando você for regulamentar, você vai observar essa disposição inicial. Somente se ele não tiver nenhuma outra renda formal, né, é que eu teria a obrigação de pagar, no mínimo, salário mínimo. Se a pessoa já tem outra renda, ela poderia receber uma pensão por morte no valor menor do que um salário mínimo. E aqui é um grande problema que ficou, porque isso aqui era um desenho, regime geral, regime próprio, do que se estava disso. Só que, durante a tramitação no Senado Federal, teve um acordo, digamos assim, político, de que o Senado Federal não iria fazer alterações de mérito. Eles iriam... e aí tem um entendimento na Câmara e no Senado, da situação de que supressão de texto não é mérito. Algumas situações, para mim, mas o entendimento deles é que não é. Então, tudo bem. E aí, o que aconteceu foi que essa disposição semelhante que tinha no regime geral foi suprimida, a alteração. Então, não tem mais essa exigência no regime geral. O regime geral vai continuar sempre pagando pensão no mínimo de salário mínimo, só que ficou a exigência no regime próprio. Por quê? Porque, se fosse tirar a exigência do regime próprio, seria uma alteração de mérito. E, se alterasse mérito, toda a PEC 6 teria que voltar para a apreciação da Câmara dos Deputados. Né? Então, essa exigência aqui continuou somente para o regime próprio. O regime geral não tem mais isso. Por enquanto, está assim. O que o Senado fez? Pegou uma disposição expressa e está colocando na PEC paralela, para retirar essa previsão aqui. Mas, até que saia a PEC paralela, vocês têm, então, a obrigação de observar esse parágrafo 2º do 201, somente se não tiver renda formal. Quando tinha isso para o regime geral, até saiu uma portaria, nossa, eu não lembro o número da portaria, mas saiu uma portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, estabelecendo requisitos para a definição do que é essa renda formal aqui. Então, ele iria consultar CNIS, ele iria consultar a situação do vínculo de cada pessoa para poder definir se iria considerar como salário mínimo ou não. Tá? Depois eu posso passar para vocês essa portaria ali, que sirva de parâmetro, também está publicada no nosso site. Tá? E o outro requisito que se tem é que você deve tratar de forma diferenciada, né, a morte de servidores, de que trata o parágrafo 4º. O parágrafo 4º é aquela segunda hipótese de aposentadoria especial, daquelas categorias específicas, agente penitenciário, agente socioeducativo e todos os policiais. Né? Então, para esses servidores, você tem que tratar de forma diferenciada quando o óbito dele decorrer de agressão sofrida no exercício ou em razão da função do cargo. Tá? O que a União fez? A União definiu que, para essas categorias aqui da União, a pensão será vitalícia, independente da idade do cônjuge, né, e será integral, será correspondente à remuneração do cargo efetivo. Né? Então, a União fez esse desenho. E aí, cada ente federativo vai ter que fazer esse desenho. Então, essas são as duas exigências quando você for regulamentar a sua pensão. Todos os demais, você vai fazer o desenho da pensão por morte da forma que você quer estabelecer no seu município. Quero manter a regra atual? Pode manter a regra atual. Quero fazer um desenho diferente, pegar o da União e mudar aqueles percentuais que se tem? Pode ser feito, desde que você atinja o equilíbrio financeiro atuarial do seu regime como um todo. Tá? As acumulações, né? Então,
permanece a regra de acumulação de aposentadorias, aplicando-se as vedações, regras e condições para acumulação dos benefícios. Né? Então, ontem o Narlon falou com vocês sobre essa questão das acumulações, um pouquinho ali, que no segundo benefício que você acumula, de aposentadoria e pensão. Tá? 2 aposentadorias, nada muda, porque são de cargos acumuláveis. Eu tenho uma aposentadoria do regime geral e uma aposentadoria do regime próprio. Continua, você pode acumular, isso não tem redutores. Mas, na hipótese de você acumular a aposentadoria e pensão, vem aqueles redutores. Você recebe as parcelas acima de salário mínimo, vai reduzindo as parcelas, e é um pouquinho que o Narlon mostrou ontem à tarde para vocês. Isso aqui é uma observância obrigatória. Né? Vocês não podem mudar e trazer as disposições em contrários ao que está as regras ali do regime geral. Né? Então, aquelas acumulações são aplicadas ali de imediato. Tá? E aí vamos falar um pouquinho agora da questão de financiamento dos regimes próprios, que houve alteração nessa questão da exigência de contribuições previdenciárias, a possibilidade de se fazer esse desenho do plano de custeio do regime próprio. Né? A primeira grande pergunta é: continua a exigência de contribuição do ente federativo? Porque houve uma discussão grande, né? Não vai ser obrigatória a contribuição patronal na capitalização. Tinha uma grande briga nisso na capitalização. Né? Mas a questão dos regimes próprios, veja que lá no artigo 40 ele continua exigindo contribuição do ente federativo. E aqui continua, então, previsão de contribuição do ente federativo. A 9717 foi constitucionalizada como lei complementar, lá do parágrafo 22. Né? Então, e na 9717 tem a exigência de que o ente não pode contribuir com parcela menor do que a do servidor. Né? Então, você continua com essas previsões em vigor, continua exigindo contribuição do ente federativo. Você tem previsão de contribuição ordinária dos servidores, dos aposentados e dos pensionistas, né? Podendo ter alíquotas progressivas. Então, primeiro ponto a gente conversar aqui. Continua a contribuição do ativo, aposentado e pensionista. A contribuição do aposentado e pensionista, ela vai incidir sobre o que ultrapassa o teto do regime geral. Continua a previsão do parágrafo 18, lá no artigo 40. Né? Então, o aposentado contribui sobre aquilo que ultrapassa o teto do regime geral. Tem uma exceção que daqui a pouco a gente vai falar, mas a regra é essa. E aí o artigo 149 ele passa a ter uma redação agora dizendo que as contribuições poderão ser progressivas, né? Bem semelhante ao que se aplica ao imposto de renda. Né? A União já fez 2 vezes um desenho por lei de alterações para alíquotas progressivas. Né? A última MP perdeu a validade, porque tinha uma liminar, porque tinha também uma discussão de reajuste junto, e outra lá na década de 90, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por não ter previsão constitucional para ela ser uma alíquota progressiva. Né? Então, agora você passa a ter, no próprio texto constitucional, a possibilidade de serem alíquotas progressivas. Isso não traz a obrigatoriedade de todos os entes federativos estabelecerem como alíquotas progressivas. Muitos entes já falam assim, mas se eu adotar a alíquota progressiva igual à da União, eu vou perder a arrecadação, vai ser pior para o meu regime próprio. E é o que a gente tem falado. Tudo bem, se o desenho do seu estudo atuarial indicar que não é vantajoso, se vocês não querem adotar a alíquota progressiva, não é obrigatório. É uma possibilidade que o próprio artigo 149 traz. Você vai ter que fazer o seu desenho ali e aí, né, se for viável, aplicar uma alíquota progressiva. Né? Tá? A contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas ela pode incidir sobre o que ultrapassar o salário mínimo quando houver déficit atuarial. Veja, então, que a gente falou que a regra geral é a contribuição do aposentado e pensionista é sobre o que ultrapassa o teto do regime geral, que era já, desde a emenda 41, era essa previsão que vem se aplicando ali. Né? Agora, tem no artigo 149 uma previsão de que, se houver déficit atuarial, é um primeiro requisito, o ente que tenha déficit, então, se o ente não tem déficit atuarial, não adianta querer aplicar essa alíquota aqui para os aposentados e pensionistas. Mas o ente que tem déficit atuarial, ele pode fazer com que a contribuição dos aposentados e pensionistas incida sobre o que ultrapassar salário mínimo, e não mais sobre o que ultrapassar o teto do regime geral. Né? Como que vai definir isso? Somente através de lei de cada ente federativo. Tá? Então, essa é uma possibilidade que o artigo 149 aqui vem permitir. E ainda assim, se demonstrada a insuficiência dessa medida que a gente falou ali, do parágrafo 1º-A, que é essa questão dos aposentados e pensionistas contribuir sobre o que ultrapassar salário mínimo,
né? Se ainda for insuficiente para equacionar o déficit atuarial, é facultado a instituição de uma contribuição extraordinária. Aí aqui traz o termo no âmbito da União, dos servidores públicos, dos aposentados e pensionistas. Então, o artigo 149 ainda traz esse desenho de uma possibilidade de instituição de uma contribuição extraordinária. Aqui tem essa discussão no âmbito da União, mas a gente tem lá no artigo 9º da própria emenda constitucional a previsão que os regimes próprios também possam fazer, né? Então, nós entendemos que é possível ser feita essa contribuição extraordinária ali, desde que tenha previsão lá na lei, e é interessante que coloque isso na lei orgânica ou na Constituição Estadual do ente federativo do Estado, para que possa dar uma segurança maior a isso. E aí essa contribuição... deixa eu fazer as perguntas no final, fica melhor, tá? E aí essa contribuição extraordinária, que aí há muita dúvida que as pessoas têm. Tá, qual o limite dela, né? Quanto que essa contribuição? Mas essa contribuição aí ela vai, com certeza, entrar no confisco, porque está trazendo confisco para os servidores. E aí a grande discussão jurídica que vai trazer. Ontem mesmo o ministro Barroso já conversou sobre isso, já trouxe esses pontos aqui como pontos polêmicos que se tem, né? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal não tem uma definição do que é confisco. Até hoje não há uma definição ali do que realmente seria um confisco, né? Tem um entendimento que até o Supremo já citou aqui no julgamento da alíquota do Estado do Amazonas no passado, lá, mas foi citado como um voto. Mas tem um entendimento no Tribunal na Corte Argentina, né, que eles estabeleceram uma regra de que aquilo que ultrapassa 1/3 seria confisco, né? Mas aí tem que fazer o quê? Qual que é o entendimento do nosso Supremo, da nossa Suprema Corte, sobre essas disposições? Já temos 2 ADIs no Supremo, né, para questionar a emenda 103. E as duas estão tratando justamente desses pontos, né, da contribuição extraordinária e a questão do confisco ali. A contribuição progressiva, a contribuição extraordinária e essas disposições do confisco. Então, é algo que o Supremo vai decidir. Qual que é o valor da contribuição extraordinária? Depende do que o estudo atuarial indicar. A única disposição que tem, lá no artigo 9º da emenda 103, é que o prazo máximo dela é de 20 anos. A lei vai definir isso, mas essa contribuição extraordinária tem um prazo máximo de 20 anos, que é o que está estabelecido ali no artigo 9º da emenda constitucional 103, que une-se às disposições da 9717. Tá? Essa contribuição extraordinária ela deve ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por prazo determinado. Tá? Então, o ente federativo não pode dizer, não, tá, tem um déficit de tanto, então eu vou pegar e transformar tudo isso em alíquota extraordinária, né? Não, ela tem que ser instituída junto com outras medidas que estejam determinadas a amortizar o déficit atuarial. Tá? E há uma disposição expressa de que a alíquota não poderá ser inferior à alíquota da União, né? Isso está previsão ali da emenda 103, exceto se comprovado que não há déficit, quando o ente poderá reduzir a alíquota até os valores cobrados pelo regime geral. Aqui, o pessoal tem trazido muitas dúvidas sobre essa questão das alíquotas, né? Tem se pensado muito, qual que é a alíquota mínima que tem que se estabelecer ali pelo ente federativo? E qual que é o nosso entendimento? Inclusive, na portaria que a gente está estudando para editar uma portaria agora, dando um prazo para que vocês possam fazer essa adequação de alíquotas, né, para fins de CRP, a gente está colocando esses parâmetros iniciais, que é o quê? Olha, a alíquota da União é 14%, a gente viu. Ela está no caput do artigo 11, 14%. E tem os parágrafos, o parágrafo 1º, que ele tem reduções ou majorações, fazendo a alíquota progressiva, né, de acordo com a base de cálculo. Então, o nosso entendimento e os parâmetros que serão editados é no sentido de que o ente federativo tem que adotar a alíquota de 14%, no mínimo, tanto para o servidor, quanto para o aposentado, quanto para o pensionista, e também do ente federativo, no mínimo 14%. Né? Se o ente quiser fazer a alíquota progressiva, ele pode fazer a alíquota progressiva, observando que, se ele tiver déficit, ele tem que observar os parâmetros mínimos da União na alíquota progressiva também. Se ele não tiver déficit, ele pode fazer uma alíquota progressiva diferenciada, né? Então, a majoração da alíquota de 11, onde tem 11, para 14%, ela tem que ser feita, né, por todos os entes federativos. E ela tem que ser feita através de lei. Tá? Então,
Há algumas pessoas questionando, dizendo, não, mas a alíquota de 14% prevista na emenda 103, ela seria de aplicação imediata para todos os entes federativos. Eu poderia utilizar como fundamento a aplicação da emenda 103 dos 14%. Nós defendemos que não é possível. A competência tributária é de cada ente federativo. Então, você tem que instituir essas alíquotas através de lei. Tá? Então, através da lei de vocês fariam essa alteração. E tem que ter a observância mínima dos 14% se houver déficit, ou, se for fazer a progressiva, você teria que fazer um desenho específico. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui que, para você fazer a alíquota progressiva, você tem que ainda ratificar as alterações do 149. Então, o mais fácil de se fazer agora seria ajustar a alíquota para 14%, depois você faz um desenho do seu plano de custeio todo, do seu estudo atuarial, e aí sim você adequaria isso para progressiva ou não. Tá? Mas a adequação das alíquotas ela tem que ser feita o mais breve possível. A gente sabe que tem alguns prefeitos que já estão dizendo, não, eu não vou mexer em Previdência no próximo ano, é ano eleitoral, e isso aí não vai ser mexido. Mas essas são duas disposições que a gente fala que não tem como, tem que ser feito no próximo ano mesmo. Ainda que o prefeito fala, não vou fazer as demais, mas essa da alíquota é a primeira, e a outra é a questão dos benefícios, de auxílio-doença, salário-maternidade, que esteja no regime próprio. Isso tem que ser devolvido para o ente federativo o mais breve possível. Né? O Narlon comentou com vocês ontem, na apresentação das disposições, que a gente também deve dar um prazo nessa questão dos auxílios, por conta da questão orçamentária, a questão que você tem previsão na alíquota ali que você recebe contribuição para esses benefícios, mas é algo que vai ser dado prazo para fins de CRP, mas que vocês precisam também aliar com interpretações do Tribunal de Contas, né? E devolver o mais breve possível para o ente federativo, né? Do que você tem ali. Então, essas duas disposições, elas são, assim, providências imediatas que precisam ser tomadas. As outras disposições o prefeito não quer fazer agora, aí é que a gente está. Realmente o município pode esperar ou não? Aí tem os grandes questionamentos. Tá? Então, tudo certo até a alíquota? Então, olha, aumentar a alíquota para 14% tem que ser feito, né? E, se quiser fazer a alíquota progressiva, vai ter que ratificar lá o 149, e aí sim você pode fazer a alíquota progressiva. Tendo déficit, observar o parâmetro mínimo da União, não tendo déficit, pode ser a alíquota mínima do regime geral. Tá? Essa observância obrigatória ali de alíquotas. E como é que ficou essa alíquota da União ali? Então, aquilo que eu comentei. Está lá no caput dizendo 14%, e aí você tem essas alíquotas progressivas estabelecidas, que vão de 7,5% a 22%. Né? De cara, a gente já diz, ninguém vai pagar 22% de alíquota previdenciária. Tá? Por quê? Porque são alíquotas progressivas. São faixas que são aplicadas em cada um desses valores, semelhante ao que se faz no imposto de renda. Né? Então, não tem uma aplicação de 22. Não é, então quer dizer que eu vou pagar 27,5 mais 22. Não. Você não paga nem 27,5 no imposto de renda, nem 22 aqui, porque todas elas são progressivas. A alíquota efetiva ela vai variar em média de 7,5 a pouco mais de 16,79, 18, do que se tem ali. Tá? Porque como é que se aplica isso? Por exemplo, hoje, uma pessoa que ganha R$30 mil paga uma alíquota de 11%. A contribuição dela é R$ 3.300, equivale a 11% da sua remuneração. Quando você vem aplicar a alíquota progressiva, se eu fosse considerar a remuneração dela R$30 mil, eu ia dizer, não, R$30 mil está na penúltima faixa ali, 19%, é o valor que ela vai pagar. Né? Mas não é assim. Você vai aplicando em cada faixa. Da parcela que ele ganha até um salário mínimo, eu aplico 7,5. Da parcela que ele ganha mais de um salário mínimo, eu aplico 9, vou aplicando 12, 14, 14,5, 16,5 e 19. Né? Então, houve um aumento da contribuição dele, que era 3.300, agora passou a ser 4.835,83. Mas isso não equivale a 19% da remuneração dele, equivale a 16,12%. Né, que é o cálculo da alíquota progressiva que você faz em cima dessas faixas aqui. Tá? Então, a alíquota progressiva ela é aplicada em cada uma dessas faixas que se tem aqui. Se eu não for estabelecer a alíquota progressiva no ente federativo, vou colocar o 14%? Seria isso, 30 mil vezes 14%, seria a nova alíquota que se tem aqui. Tá? Aqui só uma comparação, né, do grande questionamento que a gente tem sobre a questão do confisco. Hoje, nesse exemplo aqui de 30 mil
Vamos supor que o imposto de renda depende muito de quantos dependentes, quais os gastos que você tem, tudo. Mas colocar uma média ali de que 21,58%, né, que seria desses 30 mil. Ele paga 11 mais 21, então ele paga uma alíquota efetiva de 32,58. Com essas novas regras de alíquota de contribuição previdenciária que está estabelecida para a União, vai pagar 16,12 de contribuição previdenciária. Contribuição do imposto de renda ela reduz, porque a contribuição previdenciária é um valor que é abatido, né, do imposto de renda. Então, a alíquota efetiva dele estaria para 36. Aí o grande questionamento é, somente a partir da emenda 103 é que teria o confisco, ou hoje já seria um confisco, com esses percentuais que a gente tem? Né? Então, tem muito do que você tem aqui. E aí, muita gente soma 27 mais 22 e vem falar, não, olha só, eu vou pagar ali quase 50% do meu salário vai para a contribuição previdenciária e imposto de renda. Né? Enquanto a gente vê aqui nesse exemplo, aqui, por exemplo, não é. Né? Dos 30 mil, dá ali, em torno de 30 e poucos por cento. Não estou defendendo que é pouco ou que é muito, só estou trazendo o exemplo e digo, é o Supremo que vai ter que julgar isso aqui, vai ter que decidir para a gente o que é confisco ou não. E aí, lembrando aqui também que aqui não tem a extraordinária. Então, se você estabelece uma extraordinária, você teria mais uma alíquota aqui em cima, que também iria aumentar esses valores do que está previsto. Né? As contribuições, então, estabelecidas ali na emenda, ela entra em vigor no primeiro dia do 4º mês subsequente à promulgação da emenda constitucional. A emenda foi promulgada agora em novembro, então, 1º de março de 2020, entram em vigor essas novas alíquotas. E aí, o grande questionamento que se teria é, as novas alíquotas de vocês também deveriam estar em vigor em 1º de março de 2020. Né? Mas a gente sabe que vocês, nem todos os entes vão conseguir essas disposições, porque já teria que estar tramitando essas alterações para que você conseguisse isso. Né? Por isso que, na portaria que será editada, para fins de CRP, vamos dar um prazo de adequação, né? Para que vocês tenham tempo de aprovar a lei. Depois que aprova a lei, você ainda tem a exigência constitucional da noventena. Você vai ter que exigir 90 dias depois da aprovação da lei, é que vocês possam fazer isso. Né? E aí, quem que é trabalho de recursos humanos aqui? O pessoal que trabalha nessa parte de recursos humanos. Então, 2 colegas aqui. Na defesa de vocês, nas palestras, eu tenho sempre falado, gente, ajuda o pessoal dos recursos humanos, na sua lei, coloca que a alíquota vai entrar em vigor no primeiro dia do mês subsequente, porque, senão, coitados, eles têm que ficar fazendo cálculo proporcional na remuneração deles, dos servidores, para poder fazer essa cobrança. Se você só coloca 90 dias, aí o que acontece? No meio do mês, quebra a contribuição, e aí você tem que ficar fazendo cálculos proporcionais. Né? Então, por isso que a PEC colocou isso, e da União vai entrar em vigor em 1º de março, né? E aí, na lei de vocês, coloquem sempre isso. Primeiro dia do mês subsequente, para que não tenha essa quebra. Alguns dias não vai fazer uma diferença tão grande assim no seu déficit atuarial e facilita muito a operacionalização. Né? Tá? Então, a portaria deve sair em breve, a gente já deve encaminhar ela para a Procuradoria fazer a sua análise jurídica, e deve sair em breve. Provavelmente deve ficar um prazo até 31 de julho do ano que vem. Tá? Então, para vocês aprovarem a lei para que ela esteja em vigor. A partir disso, já ficaria irregular, então, para fins de emissão de CRP, aqueles que não estiverem com as novas alíquotas. Tá? Então, isso que vocês já têm que começar a se movimentar e começar a discutir. O interessante, né, é que você volte aos seus municípios agora, volte ao Estado ali, para sentar para discutir tudo. Tá, tenho toda essa possibilidade aqui de alterações na Previdência. Faz todo o projeto, inclusive a gente deve divulgar o modelo de projeto de lei, né, também para vocês, e leve ao prefeito. E aí, politicamente, vão discutir e ver o que vai ser conseguir aprovado agora ou não. Tá? Essa é a questão das alíquotas previstas. E aí, aqui, em todas as disposições que agora a gente vai conhecer um pouco mais a regra da União. Né? Todas as disposições que a gente tem de regras de benefícios, por exemplo, quando ele trata da aposentadoria voluntária, da aposentadoria especial da União, da aposentadoria do professor, do policial, todos os dispositivos da emenda constitucional traz essa disposição. Aplicam-se as aposentadorias dos servidores e as pensões concedidas aos dependentes dos servidores do Estado, DF e municípios, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, né, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio. Então, veja, a própria emenda constitucional está trazendo essa disposição, que vocês vão aplicar a sua lei ali, do que está previsto, até que se faça alteração.
Então, qual que é a regra de benefícios de vocês hoje? Porque hoje a gente já tem a emenda constitucional 103. Hoje, na União, você já tem novas regras de benefícios, né? Para a União, não existe mais o terceiro da 47, por exemplo. Quem não implementou até o dia 12 de novembro, não implementa mais. Inclusive, coitado, tem um colega nosso lá do Ministério que iria implementar no dia 16 de novembro. Né? E no dia 13 foi promulgada a PEC, então ele não implementou os requisitos por dias. E aí ficou essa situação. Para a União já está esse desenho. Não tem mais. Agora, para vocês, continuam as disposições do terceiro da 47, para vocês continua a emenda constitucional 41, continua a regra de cálculo dos benefícios que está previsto lá na 10887, de você fazer a média de 80% das maiores remunerações, continua a previsão da regra de pensão por morte, que era anteriormente previsto no artigo 40. Não há alterações de vocês até que seja feita a alteração na legislação interna. Até que vocês alterem, continua a mesma regra de benefícios. Tá? Então, isso que vocês têm que se atentarem muito. A partir do momento que vocês fizerem alteração na legislação local, aí sim começa a vigorar essas novas alterações. Tá? Aquilo que a gente falou das aposentadorias especiais, continua a súmula vinculante. Então, tudo isso que você já fazia antes, você continua observando agora, né? E até que você faça a alteração expressa ali. Então, o que a gente vai falar aqui, as regras de benefícios da União, elas só se aplicam à União. Tá? Essas novas regras não se aplicam a vocês até que tenha alteração local. Primeiro, um grande resumo aqui que a gente tem do que a gente falou. Providências que os entes federativos devem adotar. Isso a gente pensando hoje na emenda constitucional número 103. Não estamos falando da PEC paralela hoje. Tá? Qual o desenho da emenda constitucional 103? Exige uma emenda à Constituição Estadual ou à lei orgânica, com a definição de idade mínima para aposentadoria. Exige uma lei complementar para definir tempo de contribuição e demais requisitos para a aposentadoria e as aposentadorias especiais, inclusive na questão da função de magistério, e uma lei ordinária para as demais definições, como regras de cálculo, regras de pensão por morte, etc. Né? O entendimento jurisprudencial do Supremo é que as disposições de lei ordinária poderiam ser tratadas em lei complementar. Então, se vocês querem fazer um projeto de lei, você poderia fazer um projeto de lei complementar com essas disposições da lei ordinária também. Né? Agora, não pode ser o contrário. Eu não posso tratar em lei ordinária aquilo que é matéria de lei complementar. Né? Mas isso aqui pode fazer. Agora, as disposições da idade mínima para aposentadoria, a própria emenda constitucional exigiu emenda à lei orgânica ou emenda à Constituição Estadual. 2 projetos, pelo menos, vocês teriam que fazer. A emenda à lei orgânica e a lei complementar. Tá? Teriam que ter 2 votações específicas ali. Tá? E aqui, nesse artigo 36, que ele fala da entrada em vigor da emenda constitucional, primeiro, as alíquotas, primeiro dia do 4º mês subsequente, então, 1º de março de 2020. E o inciso 2º é o que chama atenção aqui para a gente. Ó. Para os regimes próprios de previdência social dos estados, DF e municípios, né, quanto à alteração promovida no artigo 1º desta emenda constitucional, no artigo 149 da Constituição Federal, toda aquela regra que a gente falou do financiamento do plano de custeio, de poder ser alíquota progressiva, de você poder ter ali a alíquota extraordinária, da sua contribuição do aposentado e pensionista incidir sobre o que ultrapassa o salário mínimo, você só pode cobrar isso depois que você tiver uma lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que referende integralmente essa alteração. Tá? Ele tem que ter essas disposições específicas aqui. Tá? E a aposentadoria dos servidores expostos a agentes químicos, físicos e biológicos, 60 anos, homem e mulher, 25 anos de efetiva exposição. No regime geral, continua a exposição de 15 anos e 20 anos, só que para o regime próprio a gente não tem essas atividades que se aplicam os 15 e 20. Então, aqui a gente traz os 25 anos de efetiva exposição, 10 anos de serviço público e 5 no cargo, do que se tem ali. Para os servidores com deficiência, não se tem idade mínima, porque você aplica as disposições da Lei Complementar 142. Tá? Então, vai exigir o tempo de contribuição de acordo com o grau da deficiência, que ele é caracterizado em leve, moderada e grave. Esse enquadramento é feito através da avaliação biopsicossocial. Né? Então, você vai exigir o tempo de 28 anos na deficiência leve, mulher, 33 do homem, 24 anos na deficiência moderada da mulher e 29 do homem, 20 anos na deficiência grave da mulher e 25 do homem, com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Tá? Todas essas regras de benefício, a gente vai ver um cálculo único.
é o cálculo pela média que a gente vai ver ali. A aposentadoria por incapacidade permanente, que tem, e a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Né? Essas são as regras gerais de benefícios da União. E a regra de cálculo para todos esses benefícios que nós falamos aqui, né, ele vai agora corresponder a 60% da média de todas as remunerações. Né? Então, você vai pegar todas as remunerações de contribuição desde julho de 94 e vai fazer a média de 100%. Você não tem mais aquele 80% das maiores remunerações e descarta 20% menor para fazer a média. Você faz a média de tudo, e aí o benefício corresponde a 60% dessa média, mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Né? Veja que a gente falou as regras da União aqui, todas exigem 25 anos de contribuição. Então, na prática, o servidor da União que se aposentar com 25 anos sai com 70% dessa média. Né? Se ele aposentar com 26 anos, ele sai com 72, e assim sucessivamente. Ele só vai ter direito a 100% da média se ele tiver, no mínimo, 40 anos de contribuição. Né? Sendo que, se ele tiver mais de 40 anos de contribuição, ele pode levar mais de 100% da média. Né? Isso não está limitado ali a 100% da média do benefício. Quais as exceções que esse cálculo trata? Né? O deficiente, que ele tem ali, então, 100% da média, né? Então, ele vai calcular sempre o 100% da média, o servidor com deficiência. Ou, então, na incapacidade permanente, que seja decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, os proventos serão 100% da média. Veja que não tem mais aquela lista de doenças. Tá? Então, que era algo que tinha grande judicialização em cima, você não tem mais essa lista de doenças. Você vai ter que fazer a disposição e ver a incapacidade permanente decorre de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho. Né? Então, se enquadrar em um desses três, tem 100% da média. Se não, a garantia é de 60% mais 2 para o que ultrapassar 20 anos. Tá? E tem uma discussão grande, porque na Câmara dos Deputados ainda, a bancada feminina brigou muito por essa redução. Porque, por exemplo, hoje o homem tinha 35 anos de contribuição, e ele tinha 100% da média. Agora, eu exijo que ele tenha, para 100% da média, 40 anos de contribuição. Então, eu aumentei de 35 para 40. E a mulher era 30. Então, eu aumentei de 30 para 40. E aí, a bancada feminina das deputadas lá brigou muito nessa situação para alterar, para que a mulher tivesse 100% quando implementasse 35 anos de contribuição, fazendo o mesmo ajuste. Elas conseguiram, só que elas só brigaram por isso no regime geral. No regime geral está assim. Mas, para o regime próprio, não ficou. Para a mulher não tem diferença, então, no regime próprio. Então, acaba exigindo os 40 anos. Então, aqueles 2% do que ultrapassar 15 anos da mulher só se aplica no regime geral. No regime próprio, continua exigindo os 40 anos aqui. Tá? Esse aqui eu vou passar ele um pouco, depois eu explicarei mais. Pensão por morte. Cota familiar de 50%, que nem a gente falou, mais 10% por dependente, calculado sobre o valor da aposentadoria, ou o valor do que o servidor teria direito na incapacidade permanente. Então, se o servidor está em atividade, eu vou simular uma aposentadoria por incapacidade permanente, e aí encontrei o valor. Esse valor que eu encontrei na incapacidade permanente, eu vou aplicar, então, o valor da pensão por morte, 50% mais 10%, de acordo com os dependentes. Então, um dependente, 60%, 2, 70%, 3 dependentes, 80%, 4, 90%, 5 ou mais são 100%, né, do valor que se tenha. Não se há mais a reversão de cotas, então não tem reversão de cotas tanto no regime geral quanto no regime próprio, exceto se houver mais de 5 dependentes, porque você vai sempre manter 100% se tiver mais de 5 dependentes. Né? Tempo de duração, rol de dependentes e condições para enquadramento para a União é a mesma regra do regime geral. Muita coisa a gente já estava bem aproximado. Aquela questão da idade do cônjuge na data do óbito, que define o tempo de concessão do benefício, continua aqui. Tá? E há um cálculo diferenciado nessa pensão se houver dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental grave. Que é o quê? Nessa hipótese, então, vamos supor, tem 3 pessoas. A mãe, um filho, que é deficiente, e um outro filho, que não tem nenhuma deficiência. Nessa hipótese de ter um dependente com deficiência, o cálculo da pensão é o seguinte: eu garanto o valor até o teto do regime geral, e o que ultrapassa o teto do regime geral, eu aplico essas cotas aqui. Né? Então, é só uma proteção a mais, digamos assim, na hipótese de ter uma pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave. Você garante o teto do regime geral e o que ultrapassa o teto, você faz esse redutor que tem aqui. Tá bom?
E agora as regras de transição. Então, para aqueles servidores que estão hoje, já estavam até a promulgação da emenda. Nós temos, primeiro, duas regras de transição, né? A primeira é aquela que já era conhecida um pouquinho dos pontos, que você exige ali, então, idade, 56 anos para a mulher, já a partir de agora, com 61 anos para o homem, né? E essa idade mínima em 2022 vai aumentar para 57, 62. Tempo de contribuição não muda, 30 anos de contribuição mulher, 35 o homem, 20 anos de serviço público, 5 no cargo, mas adicionais, então são todos os critérios adicionais aqui, você tem o ponto, que vai somar idade e tempo de contribuição, né? Esses pontos começaram agora em 2019, 86 mulher, 96 homem, e vai subindo um ponto a cada ano, até chegar 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Tá? Então, cada ano você aumenta essa pontuação. São todos esses requisitos que você tem que implementar para ter direito à aposentadoria. E na regra de cálculo já tem uma regra diferenciada. Quem entrou até 31 de dezembro de 2003, que teria integralidade e paridade pela regra anterior, por essa regra de transição, ela exige que somente terá integralidade se a mulher se aposentar aos 62 anos e o homem se aposentar aos 65. Então, por exemplo, uma mulher com 30 anos de contribuição, em 2022 tem 57 anos, já tem os 20 anos de serviço público, tem os 5 anos no cargo, tem 89 pontos, que é o que exige ali em 2022, mas ela está se aposentando aos 57 anos. Ela não vai ter integralidade, porque aqui nessa regra de transição exige os 62 anos da mulher para ter direito à integralidade. Tá? Nessa hipótese, ela poderia sair com a média, pela média ali de 60% mais 2. Senão, ela teria que esperar até os 62 anos para que se tenha. Tá? Todos aqueles que entraram a partir de 2004, então, a partir de 31 de dezembro de 2003, eles já eram média, seguem esse novo cálculo da média ali do que a gente falou, tá? 60% mais 2 de cada um. Diferente dessa outra regra de transição. É uma regra de transição que ela exigiu um pedágio alto, né? Um pedágio maior. E ela tem o objetivo de atingir o quê? Aqueles servidores que estão mais próximos de aposentadoria. O que ela define? Idade mínima, 57 anos mulher e 60 anos o homem. Né? Então, já aumenta a idade mínima da mulher, aqui no caso. Tempo de contribuição é o mesmo, 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem. 20 anos de serviço público, 5 anos de cargo efetivo e um pedágio de 100% do tempo de contribuição que falta para atingir. Né? Então, é um pedágio de 100% do tempo de contribuição, não tem idade. Então, tem gente que fala assim, não, eu tenho uma mulher, tem 52 anos de idade e tenho 30 anos de contribuição. Né? Qual que vai ser o meu pedágio? No caso dela, nenhum. Por quê? Porque ela já tem os 30 anos de contribuição. Né? Aqui, nesse exemplo, é só sobre o tempo de contribuição. Esse exemplo que a gente está dando, ela vai ter que esperar o quê? A idade mínima chegar ali, 57 anos, ela poderia se aposentar. Né? Mas veja que, como um pedágio alto de 100%, essa regra ela não é vantajosa para todo mundo. E esse foi o objetivo. Não foi o objetivo de criar uma regra de transição que atingisse a todos, mas sim aqueles que estão mais próximos de aposentadoria. A diferença aqui, quem entrou até 31 de dezembro de 2003, implementando esses requisitos, tem integralidade e paridade. Não precisa esperar até os 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Né? E quem entrou após 31 de dezembro de 2003, ele tem direito a 100% da média, independente de ter os 40 anos de contribuição. Então, um homem com 35 anos de contribuição sairia com 100% da média. A mulher com 30 anos de contribuição sairia com 100% da média, do que tem aqui. Tá? Aqui tem uns exemplos, eu não vou passar por ele por conta do tempo, mas eu comparo aqui uma regra, né, de hoje, na realidade aqui, digamos, teria que atualizar, né, a regra anterior agora, né, que agora é antes da emenda 103, a regra atual, né, que seria a nova regra de transição que se tem aqui, e pelas regras de transição 1 e 2, e esse dos pontos. Então, a dos pontos mais pedágio. Então, tem vários exemplos aqui para vocês compararem. A idade que a pessoa iria se aposentar, a regra atual e tudo. E com as novas regras, quando que ela iria se aposentar. Tá? Então, esse eu vou passar, tem dos homens aqui, depois vocês veem. Deixa eu só mostrar esse último aqui, ó. Por exemplo, um homem, 34 anos, em 2019, com tempo de contribuição de 13 anos. Pela regra anterior, ele iria se aposentar em 2045 aos 60 anos, com 39 anos de contribuição. Pela a regra de transição, ele sai pela média, com 105 pontos, em 2048.
Pela regra de transição dos pontos do pedágio, ele já implementaria o tempo de aposentadoria compulsória, ó, 78 anos. Né? Então, veja que aquela do pedágio não é vantajosa para todo mundo. Ela só, como ela exige um pedágio muito alto, ela vai acabar no tempo, digamos assim. Com o tempo, ela não vai ser mais utilizada por nenhum servidor. Tá? Aqui a gente traz as mesmas regras dos professores. A diferença é a idade. O professor tem redução de 5 anos na idade, e ele tem os mesmos desenhos, né? E os pontos também são reduzidos. Começa 81 a mulher, 86 o homem, chega a 100 o professor e chega a 92 a professora. Tá? A segunda regra também, ali de pedágio, também que tem dos professores. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Policiais também tem as 2 regras de transição. Depois que disponibilizar, vocês podem ver melhor lá. Agente nocivo, a diferença é que não tem idade mínima para agente nocivo na regra de transição, tá? Mas ele exige os pontos, então tem uma idade implícita, digamos aqui, dentro desses pontos aqui, de 86. Havia uma previsão de aumentar essa pontuação, mas no Senado retiraram esse termo, então ela não aumenta, então fica com 86 pontos. Essa é a regra da União ali. Tá? A aposentadoria dos detentores de mandato eletivo. Agora tem uma previsão expressa lá no parágrafo 13 do artigo 40, que detentores de mandato eletivo devem estar vinculados ao regime geral de previdência social. Então, todos os novos eleitos vão estar vinculados ao regime geral com as mesmas regras do regime geral. Os que estavam no regime hoje, que é um regime que vai entrar em extinção, você vai exigir idades mínimas de 62 mulher e 65 homem, com um pedágio de 30% do que falta para atingir o tempo de contribuição ali. Tá? Então, essa é a regra geral do que se tem ali. Remuneração variável para a integralidade. Isso aqui é uma situação importante, que a gente já tentou colocar isso na 9717 como norma geral para todos os entes federativos. O que acontece? Tem aquele servidor que muda a carga horária, por exemplo. Trabalhou a vida toda com 20 horas, aí chega nos últimos 2 anos, muda para 40 horas. Aí não tem nada na legislação municipal. Quando ele vai se aposentar pela integralidade, a última remuneração, ele leva a integralidade de 40 horas, sendo que ele trabalhou a vida toda com 20. Né? E essa disposição que a gente está colocando aqui, isso só vale para a União, vocês têm que trazer essa regra de benefícios para vocês também, é o seguinte: você traz a definição da remuneração do cargo efetivo, que é subsídio, vencimento e vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em leis, acrescidos adicionais de caráter individual e vantagens pessoais permanentes. E, no caso de jornada variável ou vantagens permanentes variáveis, para a definição da remuneração, deve ser feita a média aritmética simples proporcional ao número de anos completos de recebimento, contínuo ou intercalado, né, no caso de uma vantagem variável, ou, então, em caso da jornada também, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou o tempo desta vantagem. Então, nessa hipótese da mudança de carga horária, você teria ali, por exemplo, você não vai pagar a última remuneração como 40 horas. Você vai fazer uma média de todo o período que ela contribuiu. Se ela contribuiu 20 anos com 20 horas e 5 anos é uma professora, por exemplo, uns 5 anos como 40 horas, eu faço uma média dessa jornada aqui e digo para ela, sua remuneração vai ser correspondente a esse valor aqui. Vamos supor, nesse cálculo, um valor de 36 horas, de 34 horas. É o valor que você vai pagar, porque vai fazer o tempo da aposentadoria. Então, você vai considerar o tempo não de 30 a 35 anos, você vai considerar o tempo exigido da aposentadoria. Uma professora com 25, vou fazer com 25. Um professor com 30, vou fazer com 30. Ou um homem, um servidor comum, vai ser com 35 que você tem ali. Tá? Isso vocês têm que espelhar na legislação de vocês, senão vocês não conseguem implementar isso, porque é uma regra de cálculo da União, do que se tem aqui. Tá? Abono de permanência, para a gente já ir finalizando aqui. O abono de permanência ele tem uma alteração no parágrafo 19 do artigo 40, que ele traz a possibilidade do ente federativo legislar sobre esse abono. Então, ele não vai, obrigatoriamente, pagar um abono de permanência no valor equivalente à sua remuneração. Hoje, até a emenda 103, era isso, né? Implementei os requisitos, faço jus ao abono de permanência no valor equivalente à minha contribuição até a aposentadoria compulsória. Agora não, agora tem a previsão de que o ente pode legislar. Então, o ente poderia dizer, não, vou estabelecer na lei o seguinte, só vou pagar abono de permanência para aqueles servidores que passarem numa avaliação específica. Um exemplo. Posso dizer que eu vou pagar 70% da contribuição, 50%, o valor que ele definir.
Tá? Por enquanto, a União definiu que vai continuar pagando os mesmos valores para quem implementar os requisitos, qualquer regra de aposentadoria, vai pagar o mesmo valor da contribuição. Mas pode vir uma lei da União a qualquer momento e estabelecer essas disposições. Da mesma forma que os municípios de vocês também podem estabelecer situações diferentes para o abono de permanência. Ok? E aí, sim, consegui trazer essas disposições em geral, para a gente poder entender um pouquinho essas regras da União, conversar sobre elas, e estamos à disposição aqui, hoje, durante todo o evento, também estou por aí, a gente pode tirar dúvidas do que se tem. Ok, gente? Muito obrigado a todos.